Obrigado, José Stack, pela bela apresentação e pelo cumprimento aí do tempo. Agora, então, a gente passa a apresentação do Max Uchoa, que é diretor da Fundação Hans Niemann. Ele vai colocar para nós, mas a Fundação tem, em parceria com o Senar, um importante trabalho sobre sucessão, juventude, principalmente na zona cafeeira de Minas Gerais. Então, contigo, Max, à vontade. Ok, buenos días con todos. Mi presentación va a ser en español. Eu sou equatoriano, trabalho aqui em alguns projetos. Sou do Equador, trabalho aqui em alguns trabalhos com a fundação que eu represento, que é uma fundação de origem alemã, e eu acho que é muito oportuno o exemplo que vou colocar dentro deste fórum, porque eu acho que dentro da cadeia de suministro de café é uma das mais sensíveis a esse processo de sucessão familiar. Então, eu preparei uma apresentação e vou mostrar os detalhes. Então, eu tenho certeza que muitos de nós tomamos um café no café da manhã antes de vir para essa apresentação. E da mesma forma que nós, milhões de pessoas no mundo também usam essa bebida para acordar e ir trabalhar. Então, hoje em dia, o café é a segunda bebida mais consumida no mundo, só é superada pela água. E depois disso, o café, especialmente em países de consumo tradicional, como países europeus, onde a taxa de crescimento de consumo está sustentada em volta de 1%, em outros países que são não tradicionais, principalmente do leste europeu e Ásia, que cresce uma taxa de em volta de 6%. Então, na média, o consumo de café cresce a uma taxa de 2%, 2,3%. Considerando que hoje em dia se consome no mundo 150 milhões de sacas de café por ano, estamos falando que aqui, de hoje a 2030, o mercado de café vai precisar de 50 milhões de sacas de café. E 50 milhões de sacas de café é outro Brasil, e sendo o Brasil o principal produtor no mundo. Então, entendemos também que a ampliação da fronteira agrícola só aumentaria a pressão sobre os recursos naturais, e dali vem a importância dessa cultura, que geralmente está sendo produzida em ecossistemas sensíveis. Aqui mesmo no Brasil, nós podemos ver que a maior quantidade de café da região estão justamente nas regiões do bioma da Mata Atlântica e do Cerrado, que são ecossistemas sensíveis, mas também vemos muita ampliação da fronteira agrícola nos estados como Rondônia, por exemplo, que cada vez mais o café está sendo importante e incorporado dentro da economia dos estados. Então, essa é mais ou menos a projeção que temos do café. Como contexto geral, a cafeicultura brasileira é muito importante, não somente pelo que representa em produção, mas em consumo. O Brasil, hoje em dia, é o primeiro produtor mundial de café, com em volta de 45 a 50 milhões de sacas anuais. Isso representa 35% nas últimas 2 safras. Mas também se projeta como segundo consumidor, com uma taxa elevada de consumo também. Outra característica do Brasil é que é um dos estados, dos países, onde também se cultivam os 2 tipos de café, o arábico e o robusta. Então, nos últimos anos, nós podemos enxergar nesse gráfico como vai mudando a produção de café ano a ano, não somente pela natureza que o café tem de ser uma cultura que tem bioanualidade, mas também pelos impactos das mudanças climáticas. Justamente, essa é uma das maiores preocupações do setor, e a outra, além da mudança climática, é também os processos de sucessão familiar. Para entender um pouco sobre o trabalho que nós fazemos a partir da Fundação, é importante entender que nosso principal grupo objetivo são os agricultores familiares. No Brasil, representam volta de 77% dos produtores.
ocupando 37% das áreas e produzindo 35% dessa produção. Em Minas Gerais é mais ou menos a mesma proporção e a agricultura familiar representa aproximadamente 5% da produção mundial do café. Retomando algum dos dados que já mostramos, aqui foi mostrado anteriormente, a composição da agricultura, da aquicultura brasileira, também mostra uma tendência similar aos dados gerais do país, onde podemos ver que os proprietários de unidades produtivas de menos de 25 anos representam unicamente 3% da tendência da terra. E também, em termos gerais, isso se traduz nessa tendência que, na última década, que foram feitos alguns estudos, houve 2 milhões de novos jovens, quer dizer, jovens que entraram na faixa etária de 16 anos, mas, ao mesmo tempo, jovens que saíram da faixa etária de jovens no Estado, no meio rural, foi de aproximadamente 300 mil jovens. Quer dizer, dentro da nossa projeção para realizar alguns trabalhos de apoio aos jovens e a estimulação para a sucessão familiar, começamos a fazer algumas revisões de estudos que já existiam disponíveis aqui no Brasil e dentro de nossa árvore de problemas identificamos como principal desafio para a sucessão a migração dos jovens. Quer dizer, o abandono do meio rural para a continuação da vida nos meios urbanos. Entre as principais causas, estávamos enxergando a perda do atrativo para a agricultura. Para muitos jovens é visto como um trabalho duro, pesado e sem retorno econômico comparado com outras opções que eles poderiam ter na cidade. A outra questão é o atrativo que pode ter o meio urbano em termos de tecnologia, de outro estilo de vida. Também vemos que existe um sentimento de invisibilidade dos jovens porque muitos deles não se beneficiam dos processos de políticas públicas e, finalmente, algumas pessoas identificam como bastante complicado o processo de transferência do posse da terra de pais para filhos. Como resultado, estamos num contexto, num cenário do meio rural cada vez mais envelhecido e masculinizado. A outra questão é que existe um grande risco da continuidade da agricultura pequena, representada pelos agricultores familiares. Também a geração de renda sobre a atividade agropecuária e uma baixa participação de jovens na representatividade organizativa. Esse diagnóstico, de fato, nos leva à ideia de que existe uma crise na continuação. Mesmo com este cenário preocupante, acho que precisamos retomar a retórica da apresentação inaugural, onde, sim, é verdade que existe um cenário difícil, também vemos que a agricultura e a cafeicultura, neste caso, também é muito viável, com todo o desenvolvimento tecnológico e as novas oportunidades que têm os jovens para se capacitarem e serem colocados no mercado laboral e também como donos da terra. Qual é a resposta da cadeia? Para entregar um saco produzido a um torrador, a uma torrefação lá na Europa, ele tem uma das cadeias mais complexas, entendendo que os produtores estão vinculados aos fornecedores de insumos, maquinárias e equipamento, e também muitas instituições de apoio estão ali vinculadas. Hoje de manhã estávamos falando da importância da investigação, a extensão e o crédito. Então, tudo isso gira em torno do produtor, que faz uma produção, e a partir disso se desencadeiam vários elos, como, por exemplo, os fornecedores de serviços de armazenamento, intermediários e corretores que ajudam a concentrar o café, a vendê-lo diretamente para os exportadores. Existem os transportadores, os importadores, torrefações. As torrefações dos países importados estão vinculados com supermercados, onde se faz a distribuição dos produtos, ou diretamente com cafeterias e restaurantes, e, ao mesmo tempo, os lares, onde se consumem.
Nós vemos que o café é muito importante por tudo que deriva a partir da sua produção. Somente em alguns municípios ou regiões produtoras de café em Minas Gerais, por cada produtor se geram 3 postos de trabalho para todos esses serviços. E os produtores deixam de produzir café, toda essa cadeia se romperia, não existiria. Então, quais são os desafios? Para que os jovens sejam chamados a atenção para isso. Um deles é como os jovens podem não somente ter uma participação mais ativa na produção, mas como eles podem ser atores dinâmicos dentro da cadeia comercial. Diversos estudos que realizamos através de nossos trabalhos identificamos que o custo de café como matéria-prima numa xícara de café na Europa é somente 5%. Então, precisamos ver como, através de outros processos de negociação e também de melhoria da qualidade, os jovens e as propriedades em geral possam receber mais pelo seu café. E aqui é onde vem o trabalho da Fundação, que foi criada em 2001 pelo Sr. Neumann, que é um empresário que participa dentro da cadeia comercial de café verde. Ele criou essa fundação e daí viemos trabalhando em diversos países do mundo, em regiões produtoras de café. Estamos hoje em dia com representações em 10 países. Aqui no Brasil temos uma dessas representações, onde trabalhamos com aproximadamente 6.000 agricultores familiares e aonde, além dos trabalhos em termos de sustentabilidade, também criamos diferentes plataformas de trabalho aqui no Brasil e também a nível global. Uma delas é a plataforma Café Clima, que trabalhamos com diferentes números da cadeia, levando respostas eficientes aos agricultores para adaptar os seus sistemas de produção com os desafios. Também participamos integralmente de uma iniciativa internacional que chama International Coffee Partners, que é um grupo de 7 torrefações na Europa. Todas essas empresas familiares, e justamente a sensação que eles querem transmitir é de como essas empresas familiares, que em algumas já estão na 4ª geração de sucessão, transmitem essa mesma mensagem para os produtores com programas de apoio aos jovens. E, finalmente, há 3 anos atrás, a Fundação fez a compra de uma marca de uma fundação nos Estados Unidos que chama Coffee Kit, Coffee Kits, que são de pequenos doadores de cafeterias que criam fundos para poder fazer trabalhos de educação e treinamento para a inserção de jovens dentro do mercado laboral rural e também para o trabalho de domínio da atividade produtiva. Então, dentro de nossa experiência, esse contato de implementação dos projetos nos levou a compreender o que sabemos do setor privado internacional, que é uma grande preocupação sobre a sucessão familiar da cafeicultura. O que vemos na cooperação e inversão é que cada vez mais tem interesse em fazer projetos de desenvolvimento e sucessão. O que vemos no campo são jovens que realmente não querem ficar lá. Em alguns estudos que fizemos, temos percepções de que 80% dos jovens estão buscando outras opções, além da pecuária, da agropecuária. E o que podemos fazer no campo justamente é dar capacidades e oportunidades para esses jovens e que eles possam encontrar uma possibilidade, uma viabilidade de forma atrativa para que eles possam ficar no campo. Então, através dos diferentes trabalhos da Fundação, começamos a implementar 2 programas em parceria com o Senar. Então, o primeiro é o Jovem no Campo e o segundo é o Programa de Sucessão Familiar. Todos eles estão em algumas fases piloto, que começamos a trabalhar em algumas comunidades já, e temos já alguns resultados. Então, o primeiro programa de Jovem no Campo tem como objetivo principal manter a ruralidade desses municípios, pequenos municípios que produzem café. Então, existem muitos municípios com menos de 30.000 famílias, por exemplo, que têm uma relação direta com a cafeicultura. E nesse mesmo espaço se desenvolvem muitos empreendimentos empresariais.
daquele 23% de grandes produtores que têm grandes áreas, mas que precisam também gente para poder trabalhar. E muitas vezes também estão impactadas por este processo de migração dos jovens. Então, para eles, cada vez é mais difícil identificar profissionais que possam fornecer serviços em termos de mecanização ou cuidado, ou que possam trabalhar com informática ou outras necessidades. Então, através de alguns diagnósticos, vimos uma grande demanda insatisfeita sobre esses serviços que poderiam ser ocupados pelos jovens. E através de alguns trabalhos em coordenação com o Senar, criamos uma agenda de cursos de profissionalização através de cursos de curta duração, de aproximadamente 400 horas, onde os jovens com uma faixa etária de 18 a 28 anos são treinados nessas áreas específicas, treinamento por competências. Somente em alguns cursos de mecanização já temos 80% de inserção laboral. Então, ao finalizar esses cursos, os jovens já saem com um emprego. E, às vezes, essas primeiras experiências de um contato com o trabalho já vai motivar que os jovens que são filhos de produtores rurais a voltar ao campo. Este é um dos primeiros trabalhos que já temos e que estamos em desenvolvimento aqui no Brasil e que está servindo como exemplo para replicar nos outros países onde também apoiamos. Então, as outras questões-chave que identificamos são eletricistas, por exemplo, encanadores, classificadores e degustadores de café, pessoas que possam fazer o serviço de monitoramento de pragas e doenças, serviços de aplicação desses agroquímicos trabalhados de uma forma mais segura no manuseio e também no descarte. Então, dentro da nossa agenda de treinamentos, são todos cursos que eles já atendem muitas competências e que têm o apoio das fazendas. Então, as fazendas já facilitam toda a estrutura e os equipamentos para que os jovens possam trabalhar nesses temas. E outro, que é um novo programa que o Senar desenvolveu no ano anterior, que chama Programa de Sucessão Familiar. É um dos programas que mais estamos apontando para realizar o trabalho nessa sociedade, porque atende diretamente ao filho do produtor. Como podíamos ver anteriormente na apresentação prévia, acho que uma das mensagens era relacionada à concepção desse programa. A sucessão familiar não somente se trata de passar a gestão da produção ao filho, mas também preparar uma série de considerações, onde, logicamente, a gestão inovadora é um dos aspectos importantes que precisam ser transmitidos para o jovem, mas também tem que ser um bom plano do empreendimento, mas não somente a produção de café pelo grão, mas que essa atividade seja vista como uma atividade empresarial, um empreendimento, e a outra preparação justamente de todo o processo de passada da terra para o jovem. Então, esse programa do Senar contempla esses três elementos. É um curso não somente prático, mas também que tem algumas considerações legais para que tudo esteja preparado para a terra, para a passagem da terra e tenha um empreendimento bem planejado. Com tudo isso, algumas considerações que podemos mencionar é que existe a necessidade de ações para viabilizar a atividade agropecuária que seja atrativa para os jovens. E nós acreditamos que, nesse sentido, temos essas duas opções. A partir de nossa experiência, nós queremos mencionar que é importante preparar essa sucessão de pais para filhos, mas também existe a grande oportunidade de que existam algumas opções de profissionalização para os jovens que estão no meio rural, para que existam outros espaços profissionais que eles possam ser inseridos e se sintam valorizados. A outra questão é, como vimos, existem muitos segmentos da cadeia de fornecimento que dependem da produção e nós estamos focando aqui todos esses organismos deveriam ter programas
de responsabilidade social, não somente que seja com relação ao meio ambiente, mas também ao apoio para os jovens. Existem muitos processos de sistemas duais, por exemplo, onde podem se captar o tempo do jovem, o tempo que ele está dedicado às aulas, mas também poderia, o meio período, participar de alguns treinamentos no terreno. É muito famoso na Alemanha, mas também é utilizado aqui no Brasil. Todas essas empresas que estão vinculadas diretamente ao café deveriam entender que existe uma dependência da sucessão e deveriam apoiar e aportar para que isso aconteça. A outra questão é que sim, existe um espaço muito grande para os jovens, não somente na produção, mas também na representação da organização. Nesse sentido, também fazemos um chamado das cooperativas para que, se realmente eles estão motivando e criando programas de capacitação, mas também pensar na preparação de um líder. Então, isso às vezes é importante começar a criar cotas de participação dos jovens nas diretivas. A outra questão é que o jovem não necessariamente tem que ser apontado como futuro da produção, mas também como presente da produção. Existem, hoje em dia, muitos aplicativos, muitos recursos que as pessoas, o grupo, a faixa etária mais importante para poder trabalhar é o jovem. Então, precisamos aproveitar esse potencial também que eles têm. E a última questão é que o jovem deve ser considerado como fator primordial para a sustentabilidade da agricultura e da alimentação. Não podemos criar ou falar em sustentabilidade sem considerar e nos preocuparmos pelas jovens na sucessão. Muito obrigada. Agradece, então, a fala dos dois palestrantes, duas belas palestras, do José Eustáquio, do Max Uchoa. E só para concluir, eu colocaria numa das frases que o José Eustáquio colocou para nós: vamos trabalhar num mundo que, em 2050, teremos mais de 9 bilhões de habitantes. Para essa população que cresce, para uma população ainda em fome, a agricultura terá que crescer, em média, 70% nesse período. Crescer com sustentabilidade, sem abertura de novas fronteiras. Nesse desafio, o papel de uma boa sucessão ela é fundamental para o papel que o Brasil vai ter nesse cenário de futuro. Então, o tema está lançado aqui. O Max falou de uma parceria com o Senar. Nós temos aqui um trabalho também sobre herdeiros do campo, do Senar aqui no Paraná. Temos trabalhos do cooperativismo nessa área, da FETAEP. Agora, precisamos que, pós esse seminário, a gente possa se reunirmos e discutirmos aí uma programação, como foi colocado aqui pelos palestrantes, desses novos desafios. Bem rápido, eu só queria colocar 3 pontinhos. A sucessão, uma boa sucessão, ela fortalece a empresa familiar, ampliando a segurança alimentar, viabilizando a consolidação de uma nova geração entrante. Trabalho rural sustentável, com gente feliz, viabilizando um conjunto de equipamentos, serviços e lazer, ampliando a qualidade de vida. Preserva a cultura acumulada ao longo de gerações, falamos aqui em 4 gerações, e das instituições ligadas ao agro. O capital humano maior nos jovens, que tiveram 2 a 3 vezes mais tempo de escola que os pais, é fundamental, completo, associado à experiência de pais e avós, pode formar um novo agricultor da empresa rural, mais inovador que a geração anterior. A sucessão vem acompanhada da garantia de qualidade de vida para os pais na velhice, a manutenção e ampliação de novos postos. E vimos nos relatos do BRDE, do BNDES, o quanto se investiu aqui nessas empresas familiares. Falamos aí em trilhões, em bilhões investidos. Falamos no acúmulo do cooperativismo com todos esses casos de sucesso. Então, isso está em risco se nós, de uma forma unida, poder público, essas instituições, começarem a trabalhar o tema que os 2 companheiros trazem aqui para nós, de fundamental importância: sucessão, gestão, tecnologia, para um futuro de um agro mais sustentável, que é o que o mundo espera desse nosso Brasil. Valeu, agradeço a vocês 2,
Muito obrigado. Não sei se vocês têm alguma consideração. Então, obrigado. Valeu, gente.